Uma nação altamente desenvolvida, mas que se esconde sob a fachada de um país em desenvolvimento. Eu estou falando de Wakanda, e eu aposto que tem muitos detalhes sobre esse lugar que você não se lembra, mas que será muito importante para Vingadores Doomsday. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos mergulhar em cada detalhe sobre o Wakanda que já apareceu no universo cinematográfico da Marvel. E se eu te perguntasse onde Wakanda apareceu primeiro nos filmes, qual seria a sua resposta? Talvez você dissesse Pantera Negra, talvez Capitão América Guerra Civil, mas a verdadeira resposta é Vingadores Era de Ultron. Na época desse filme, Wakanda era só uma lenda urbana para o universo Marvel. Era um país pequeno, feito de pastores, agricultores, ovelhas, mas já se sabia da existência do Vibranium, até porque o Howard Starr, na época da Segunda Guerra Mundial, viajou lá para a região e conseguiu extrair um pouco de Vibranium, com o qual ele fez o escudo do Capitão América. Mas óbvio que ele não foi o único que conseguiu isso. Anos depois, um contrabandista conhecido como Ulysses Klaue também conseguiu algo que outras pessoas só sonhavam: acesso a um estoque bem grande de Vibranium, furando as defesas de Wakanda. Depois é revelado que o Ulysses só conseguiu furar as defesas de Wakanda porque teve a ajuda do N'Jobu, o irmão do T'Chaka. Irmão esse que só apareceu lá no filme Pantera Negra. Eventualmente, o Ulysses Klaue é capturado por Wakanda, é marcado com o dialeto wakandiano, escrito ladrão ali no pescoço dele, mas quando escapa ele continua atuando no submundo do crime. E em Era de Ultron, quando o Ultron ganhou consciência e teve acesso a todos os dados ali da humanidade, basicamente, ele descobriu sobre o Ulysses Klaue e inclusive sobre o paradeiro do estoque de Vibranium que o Klaue tinha conseguido roubar. É nessa aí que o Ultron encontra o Klaue no seu esconderijo e durante uma argumentação ali que ficou acalorada, ele cortou o braço do Ulysses Klaue e pegou o Vibranium que queria. O Vibranium roubado pelo Ultron teve dois destinos. O primeiro e o principal era construir um corpo para si próprio, um corpo perfeito, que teria poderes ali além do que aquela carcaça de androide do Ultron tinha. Esse corpo acabou sendo roubado pelos Vingadores, ou daria para dizer recuperado pelos Vingadores, e eventualmente despertou como o Visão. O Ultron ainda ficou com um restinho de Vibranium que ele usou para o plano maluco dele de carregar isso em Sokovia para que conseguisse magnetizar parte do país lá, levantar e fazer um meteoro para cair um meteoro na Terra e causar a extinção do ser humano. Esse é o plano maluco de Ultron. Depois disso, você lembra o que aconteceu nesse filme, né? Os Vingadores salvam um dia, o Hulk vai embora, todas essas coisas. Mas e o Wakanda? Só vai aparecer de novo em Capitão América Guerra Civil. Aí sim, na verdade, não é o país Wakanda, ou melhor, o reino Wakanda que aparece, mas sim a monarquia. Porque depois daquela ação meio imprudente dos Vingadores em Lagos, na Nigéria, onde a Feiticeira Escarlate acabou causando a morte de várias pessoas em um prédio, vários governos se reuniram e levaram adiante os acordos de Sokovia. E entre esses representantes estava o rei de Wakanda, o rei T'Chaka, que era o pai do T'Challa. Que afinal de contas, naquela explosão na Nigéria, morreram 11 cidadãos de Wakanda, então eles tiveram que se meter. Porém, durante uma reunião da ONU para acertar os acordos, acontece um ataque terrorista que foi planejado pelo Barão Zemo e acaba matando várias pessoas, incluindo o rei de Wakanda, o T'Chaka. E por conta de umas imagens de câmera de segurança, a culpa foi jogada no Soldado Invernal, que era o Bucky. Naquele momento, não tinha sido o Soldado Invernal. Fazia tudo parte de um plano do Barão Zemo para conseguir alcançar o Soldado Invernal. Para o T'Challa, que estava lá com seu pai, T'Chaka, que morreu, isso não importava. Um detalhe interessante é que nesse filme vemos T'Challa pela primeira vez em ação como Pantera Negra, indicando que mesmo que o seu pai, o T'Chaka, fosse o rei, era T'Challa que estava exercendo as funções de Pantera Negra com os poderes da erva coração e tudo mais, representando aí uma divisão entre o rei e o Pantera Negra, que tradicionalmente são a mesma pessoa.
Essa divisão nós vamos ver de novo em Pantera Negra Wakanda para Sempre, quando a Shuri se torna Pantera Negra, porém o M'Baku se mantém como rei de Wakanda. Mas a gente vai chegar lá ainda. Em Guerra Civil, T'Challa ajuda a pegar o Capitão América. Depois, ele faz parte da batalha no aeroporto, ficando do lado do time do Homem de Ferro. E no fim das contas, ele segue secretamente o Capitão América e o Homem de Ferro até aquela prisão secreta na Sibéria, onde havia vários soldados invernais congelados. É lá que o T'Challa descobre que o Barão Zemo descobriu os códigos secretos da Hydra para ativar a programação assassina do Soldado Invernal e usar ele. E também é lá que ele descobre que foi o Barão Zemo, o grande vilão por trás de tudo. Porém, mesmo tendo a oportunidade de matar o Zemo ali e executar a sua vingança, o T'Challa adota uma postura nobre. Percebendo que a vingança estava corroendo o Tony Stark, ele não permitiria que a vingança corroesse ele também. E não é que ele perdoa o Zemo, nada disso. Ainda leva o Zemo preso, só que não mata ele ali, mas sim decide executar a justiça levando o cara preso. Depois disso, inclusive, o Bucky decide aceitar ser congelado novamente em Wakanda até que descubram uma cura para sua programação assassina. Isso acontece nas cenas pós-créditos e já é um prenúncio que o Wakanda é maior do que parece e tem tecnologias que o resto do mundo só sonha em possuir. Aí sim a história continua no filme Pantera Negra, de 2018. Vale dizer que o projeto de levar o Pantera Negra para o cinema já é antigo, desde os anos 90. O Wesley Snipes, aquele que a gente conhece hoje como o Blade, queria se tornar o Pantera Negra nas telonas. E eu realmente acredito que em um universo paralelo a gente pode ter ganhado esse filme e a história de super-heróis no cinema seria totalmente diferente, porque o filme do Blade, que o Wesley Snipes protagonizou, simplesmente ditou vários elementos do que seria o cinema de super-heróis. Por exemplo, o Blade do Wesley Snipes adotou um visual todo preto, com sobretudo e tal, que é bem diferente do visual do Blade nos quadrinhos. E isso ditou, por exemplo, essa estética de couro preto para super-heróis que foi adotada pelos filmes dos X-Men, por exemplo. Essa ideia de tornar adaptações de quadrinhos mais realistas, mais sombrias. Uma coisa que só começou a mudar de verdade ali depois de 2010. Mas voltando para o filme Pantera Negra, foi aí que nós conhecemos o afrofuturismo desse reino e todos os elementos desenvolvidos pela Marvel para representar a tecnologia baseada em vibranium, o alfabeto deles, a estética deles. Não é à toa que o filme foi um grande fenômeno. E no início dessa história nós encontramos de novo o Ulysses Klaue, que estava preso, mas é libertado por um aliado, o Killmonger, que na verdade tinha planos próprios. Ele queria chegar a Wakanda usando a ajuda do Ulysses Klaue, mas não para roubar vibranium, nada disso. Ele queria chegar lá para reivindicar o seu local ao trono, como filho do irmão do rei T'Chaka e assim primo do T'Challa. Acontece que em paralelo, o T'Challa tinha retornado para Wakanda após a morte do seu pai e passou pelo processo ali, o ritual de se tornar rei oficialmente. Foi desafiado pelo M'Baku, que nesse momento, no iniciozinho do filme, era um antagonista do T'Challa, vence, se torna rei e parece que está tudo certo. Mas aí o Killmonger chega e diz que também tem direito ao trono, o que faz eles repetirem um ritual todo de novo. Você imagina a dor de cabeça de organizar aquele troço todo de uma vez. Detalhe curioso, que aquelas cachoeiras lá onde rola esse desafio, em partes tiveram o seu visual tirado de algumas cachoeiras aqui no Brasil. O Killmonger vence T'Challa, mas é um cara cruel. Ele joga o T'Challa para baixo na cachoeira, o pessoal acha que o T'Challa morreu, e depois que o Killmonger ingere a sua porção da erva coração, ele demanda que todo o resto seja queimado, para que não haja mais nenhuma pessoa poderosa como ele. Por sorte, a Nakia, que era um assuntinho ali do T'Challa, conseguiu salvar uma última porção da erva coração. Claro que o T'Challa não morreu ali, imagina se o protagonista morre no meio da história. Ele é salvo pela tribo Jabari, do M'Baku, aquele cara que o desafiou. A Nakia usa a erva coração para salvar
o T'Challa, e todos eles se unem para a grande rebelião final. Na batalha, Killmonger morre nesse final, mas não antes de receber uma certa misericórdia do T'Challa, que o levou para ver o pôr do sol em Wakanda, algo que o pai do Killmonger o havia prometido, e depois de ficar mexido com a motivação do Killmonger, apesar de todas as coisas erradas que ele fez, o T'Challa muda o posicionamento de Wakanda em relação ao mundo. Porque o Killmonger cresceu sem nenhuma ajuda de Wakanda, cresceu passando as dificuldades que um jovem negro passa na sociedade americana. E o que ele queria era ajudar pessoas como ele ao redor do mundo, espalhando tecnologia de Wakanda como armas para que essas pessoas pudessem enfrentar as autoridades. T'Challa, lógico, não fez isso, mas viu a necessidade de ajudar jovens como o Killmonger ao redor do mundo. T'Challa então faz um discurso na ONU, dizendo que oferecerá a tecnologia de Wakanda para o resto do mundo e também abre uma organização de ajuda internacional em Auckland. O filme acaba aí, mas na cena pós-créditos nós vemos que o Soldado Invernal, já sem sua programação assassina e agora apenas o Buck, está recuperado em Wakanda. E aí a gente parte para Vingadores Guerra Infinita. Nós já sabemos que em Guerra Infinita o Thanos está colecionando umas joias aí. Uma dessas joias está na testa do Visão, que é um dos integrantes dos Vingadores. É a joia da mente. Visão queria se sacrificar para que o Thanos não conseguisse aquela joia, ele preferia ser destruído junto com um artefato. Porém, Steve Rogers não permite e conhece um local que poderia ajudar o Visão a retirar a joia sem se matar. Esse lugar é Wakanda. De fato, a Shuri fica trabalhando lá para tentar remover a joia da mente. Só que isso também acaba atraindo as forças do Thanos para lá. Felizmente, Wakanda também é o lugar mais preparado da Terra para encarar isso. A batalha final de Vingadores Guerra Infinita acontece nas savanas de Wakanda, e um fato curioso é que o ator Chadwick Boseman gravou Vingadores Guerra Infinita antes dele gravar o filme do Pantera Negra. Então veja que curioso, a Marvel, antes mesmo do filme Pantera Negra estrear, já tinha grandes planos para essa nação em Guerra Infinita. Isso também explica por que a tecnologia em Wakanda está um pouquinho diferente em Guerra Infinita e em Pantera Negra. Porque em Pantera Negra tem um visual meio assim de areia, um negócio preto, assim, um holograma. É quase como se fosse uma coisa física feita de vibranium. Já em Guerra Infinita é um holograma azul padrão, tradicional. É justamente por isso, eles não tinham todos os conceitos que iriam desenvolver no filme do Pantera Negra ainda. Mas no fim das contas, depois da batalha épica e tudo mais, o Thanos consegue estalar os dedos e quem desaparece desse estalar de dedos é o próprio Pantera Negra, a Shuri e vários guerreiros de Wakanda. Isso deixa os Vingadores abalados, mas também Wakanda sem nenhuma administração. Pouca gente sabe quem é que ficou comandando Wakanda nesse período. Mas a gente pode juntar os pontos a partir do que foi mostrado em Vingadores Ultimato. Porque lá em Vingadores Ultimato nós vimos que a líder das Dora Milaje, a Okoye, continuou em contato com os membros dos Vingadores restantes, como se fosse uma espécie de força de patrulha e defesa global. Ela se reporta por meio de reuniões holográficas periódicas com a Viúva Negra e com o resto do pessoal. Então, dá para presumir que a Okoye, como líder militar do país, manteve uma espécie de ordem, uma espécie de comando político ali durante esse período. Durante uma dessas reuniões, inclusive, a Okoye reporta que encontraram uma atividade geológica incomum no meio do oceano. Isso aí já era uma pista de que Atlântida, ou melhor, Talocan, no universo cinematográfico da Marvel, seria apresentado muito em breve. Wakanda mesmo só vai aparecer de novo na batalha final, quando os heróis conseguem dar um outro estalo de dedos que traz a metade que desapareceu de volta, e o primeiro portal que aparece trazendo os heróis para o campo de batalha se abre em Wakanda, trazendo os heróis que estavam lá e Pantera Negra e a Shuri na frente. Os dois, inclusive, são partes importantíssimas dessa batalha final. Pantera Negra carrega a manopla por um trecho do campo de batalha, a Shuri ajuda a galera dando
os tiros lá com as suas manoplas sônicas. Porém, acontece uma coisa muito trágica entre o fim desse filme e Pantera Negra 2, que é o falecimento do Chadwick Boseman. Existem vários rumores aí de bastidores sobre o que seria Pantera Negra 2 caso o Chadwick Boseman ainda estivesse como protagonista. Diziam que o filme poderia ser um embate entre dois monarcas, T'Challa defendendo Wakanda e o Namor defendendo Talocan, uma guerra entre reinos, e também tem um rumor de que o T'Challa já estaria com um filho nesse período e inclusive passaria por uma espécie de retiro com um filho no momento em que Talocan e o Namor decidiriam atacar Wakanda. Fato é que o diretor Ryan Coogler e toda a produção de Pantera Negra 2 tiveram que reformular toda a história para transformar os planos deles em uma grande homenagem para o Chadwick Boseman e o personagem que ele trouxe para as telonas de forma tão épica. A história do filme já começa contando que o T'Challa sofria de uma doença silenciosa e a Shuri tentou recriar a erva coração para elaborar alguma espécie de medicamento que salvasse o irmão dela antes que ele falecesse, o que não deu certo. Isso espelha o que realmente aconteceu com o ator. Chadwick Boseman sofria de câncer silenciosamente. Ele participou das gravações de Guerra Infinita, de Pantera Negra, já com o diagnóstico da doença. Por isso, sua morte pegou todo mundo de surpresa. O filme então segue para mostrar um funeral wakandiano digno de um rei que já serviu como um grande tributo ao ator, uma vez que a Marvel decidiu não substituir ele no papel, uma atitude de grande respeito para com ele, e o filme continua com um grande vácuo de poder em Wakanda no meio de uma crise internacional, porque os Estados Unidos, agora sabendo das tecnologias de Wakanda e ainda mais sabendo de mais detalhes sobre o Vibranium, estavam muito mais interessados em roubar as coisas de Wakanda, conseguir mais Vibranium, e nessa eles usaram um equipamento experimental lá e encontraram Vibranium em um outro lugar, no oceano, que a gente já sabe que é agora Talocan, o reino do Namor. Isso faz com que o Namor basicamente culpe os Estados Unidos, lógico, por estarem buscando isso, mas também Wakanda, por ter revelado seus segredos e colocado Talocan em risco também. A Shuri vira a nossa protagonista nessa história, precisando lidar com isso, vai atrás da Riri Williams, que é uma estudante do MIT, que foi quem desenvolveu ali meio que na brincadeira esse equipamento que localizava Vibranium, e isso a leva a um confronto direto com as forças de Talocan. E então são sequestradas até o reino submarino para encontrar o monarca. A rainha Ramonda pede ajuda a Nakia, uma antiga espiã de Wakanda e aquele interessezinho, né, do T'Challa, para ajudar a resgatar a sua filha, Shuri, que estava presa lá nesse reino submarino. E a Nakia de fato consegue isso, porém acaba matando alguns guardas lá em Talocan, e o Namor considera isso uma declaração de guerra de Wakanda. Logo em seguida ele inicia um ataque inundando o Wakanda. Nesse ataque acaba que a rainha Ramonda, que é a mãe do T'Challa, acaba morrendo afogada e deixa o Wakanda devastada. Mas é a partir desse contato com o Namor que a Shuri consegue recriar a erva coração, aquilo que ela estava tentando fazer há um tempão para ajudar o T'Challa. Especificamente a partir de um bracelete que ela ganha, a mulher sintetiza as propriedades da erva coração e a ingere, meio que contra a própria vontade, mas ela percebia que o Wakanda precisava de força, precisava do Pantera Negra de volta. Não podia ser um reino fraco como estava parecendo. E é com um novo Pantera Negra que o exército de Wakanda decide levar a batalha para o território inimigo. Eles vão para o oceano encarar as forças de Talocan. Shuri consegue executar um plano que atrai o Namor para fora da água, onde ele vai ficando ressecado e perdendo os poderes. É um peixe fora d'água. Porém, ao invés de matar o monarca rival, o que a Shuri decide fazer é algo parecido com o que o T'Challa fez lá atrás com o Barão Zemo. Ela não matou o Namor ali porque ela percebeu que a vingança a consumiria, e como um cara não poderia ser tratado como
um vilão, um bandido que seria preso numa penitenciária de segurança máxima, algo do tipo, o que ela decidiu fazer foi um tratado ali, obrigou o líder de outra nação a fazer um tratado de paz e eles voltaram para os seus exércitos como aliados. No fim do filme rola o ritual para definirem o novo rei de Wakanda. E em vez da Shuri ir lá, quem aparece é o M'Baku, que foi mandado por ela para se tornar o novo rei de Wakanda. E assim, M'Baku é o rei e Shuri continua sendo Pantera Negra. A cena pós-créditos mostra uma coisa que os planos originais do filme já tinham, que é o filho do T'Challa. No Haiti, a Nakia apresenta a Shuri um menininho com o nome de Toussaint, mas que depois revela que seu verdadeiro nome é T'Challa, filho do T'Challa e herdeiro do trono de Wakanda. Já pode apostar que esse menino é o futuro do Pantera Negra. Em breve nós vamos ver ele como o novo Pantera Negra sucedendo a Shuri, mas tá sabendo que a história de Wakanda não acabou, não é? Tem o teaser de Vingadores Doomsday, onde nós vemos a Shuri ao lado do M'Baku, reforçando a sua aliança com o Namor, aparentemente, já que eles vão se encontrar, e eles também se encontram com parte do Quarteto Fantástico e parte dos novos heróis dos Vingadores. Tudo indica que o Wakanda será extremamente importante para esse vindouro filme. Talvez, novamente, seja o campo de batalha que os heróis vão usar para enfrentar os seus oponentes. Mas uma dúvida que eu já quero trazer é: onde está o Toussaint nessa história toda? Será que ele já cresceu? Será que já é um adolescente? Será que já está em idade de se tornar Pantera Negra? De certa forma, isso coloca o futuro da Shuri em xeque. Quanto tempo mais ela tem nesse manto até ser substituída pelo novo T'Challa? Eu acho que, pelo menos em Vingadores Doomsday, as coisas em Wakanda devem continuar mais ou menos como estão, mas isso não vai continuar por muito tempo não. Comenta aí o que você acha, o que você espera de Wakanda no futuro. Vamos trocar essa ideia. Já se inscreve no canal para dar uma força, deixa o like se curtiu o vídeo. Pô, assistiu até aqui e não deixou o like, é sacanagem. Aqui na tela tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia, esse é o Adoro Cinema e a gente se vê na próxima.